Grupo Jang Sikbi Sensor Studio. O reconhecimento da Palestina como Estado está se expandindo globalmente. Por isso, Israel está muito furioso. Após o bombardeio no Catar, seu isolamento aumenta e alguns dizem que pode terminar como a África do Sul do Apartheid. Vou ler para vocês hoje. Em 21 de setembro, Reino Unido, Canadá, Austrália, Portugal e França reconheceram juntos a Palestina como Estado. Israel respondeu com força, e grandes mudanças são esperadas no Oriente Médio. Dos 193 membros da Organização das Nações Unidas, 152 países já reconhecem a soberania da Palestina. Com o apoio de várias nações ocidentais, Israel se isola cada vez mais diplomaticamente. A França e a Arábia Saudita lideraram uma conferência na Organização das Nações Unidas sobre a solução pacífica da questão palestina e a criação de 2 estados. O presidente francês Emmanuel Macron, presente no local, disse ser fundamental garantir a solução de 2 estados, permitindo que Israel e Palestina vivam em paz e segurança, e que devemos agir dentro de nossas competências. Emmanuel Macron afirmou a Israel que a França reconhecerá o Estado da Palestina na Organização das Nações Unidas. O primeiro-ministro Netanyahu emitiu um comunicado direcionando-se diretamente aos líderes ocidentais. Ele citou o ataque de 7 de outubro e o massacre, dizendo querer enviar uma mensagem clara aos líderes que reconheceram o Estado da Palestina após esses eventos. Netanyahu afirmou que a decisão não reconhece os direitos legítimos dos palestinos, mas recompensa o terrorismo. As palavras dele não só mostraram descontentamento diplomático, mas também foram vistas como tentativa de igualar países ocidentais a organizações terroristas e grupos extremistas. Ele reafirmou sua postura firme sobre a Cisjordânia. Ele afirmou que nunca permitirá um Estado palestino lá, mostrando que não cederá à pressão internacional ou à opinião pública. Essa declaração foi entendida não apenas como uma expressão retórica, mas como uma proclamação oficial da direção política do governo de Israel. Fora do salão, a delegação israelense ficou ainda mais tensa e usou palavras duras contra países que reconheceram o Estado palestino, gerando confrontos diplomáticos internacionais. Nesse processo, figuras linha dura dentro de Israel chegaram a defender publicamente que, aproveitando a situação, o país deveria anexar de uma vez a Cisjordânia, eliminando completamente a possibilidade de um Estado palestino. O argumento deles era que, para bloquear de forma definitiva a tendência da comunidade internacional de reconhecer a criação de um Estado palestino, Israel não deveria mais adiar e deveria incorporar física e legalmente a Cisjordânia ao seu território. Essas declarações geraram preocupações internacionais, pois poderiam virar políticas concretas, não ficando restritas à política interna. Isso porque Israel já adotou medidas mais rígidas quando aumentaram as críticas internacionais. Assim, espera-se que, novamente, a postura agressiva de Israel permaneça firme. No final das contas, a posição do primeiro-ministro Netanyahu e de seu gabinete está sendo interpretada como uma forte declaração de que, independentemente da opinião da comunidade internacional, Israel não vai recuar em questões de segurança e território. Na verdade, a crise diplomática de Israel não termina aqui. O reconhecimento do Estado palestino por países vizinhos está crescendo. Em 22 de setembro, Bélgica, Luxemburgo, San Marino, Malta, Nova Zelândia e Liechtenstein devem se unir à França nesse reconhecimento. Atualmente, entre os países do G20, restam apenas 5 que não reconhecem a Palestina como Estado: Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão e Coreia do Sul. Já os outros 4 países, exceto os Estados Unidos, votaram a favor da resolução de apoio à implementação das leis dos 2 estados em 12 de setembro. Os Estados Unidos tentam impedir isso, mas parece difícil conter essa tendência sozinhos. Desde julho, a França fez em Nova York uma reunião ministerial com a Arábia Saudita e outros países para apoiar as leis de Israel e Palestina e declarou apoio ao reconhecimento do Estado palestino. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que anunciaria isso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em setembro. Os Estados Unidos alertaram, em um comunicado diplomático enviado aos governos de vários países, que se opõem a qualquer medida que reconheça a Palestina como um Estado potencial, mas no final não conseguiram impedir isso. Como mencionei, membros do gabinete de Israel declararam que ocupariam a Cisjordânia e destruiriam a Palestina. O plano foi anunciado em 1º de setembro de 2025, e a tentativa de Israel de anexar a Cisjordânia é um gatilho para países islâmicos. Após o ataque aéreo ao Catar em setembro, países árabes e islâmicos anunciaram que responderão a Israel. Aproximadamente 60 países árabes e islâmicos vão reavaliar relações com Israel.
Eles também já discutiram unir forças para coordenar esforços visando suspender a condição de membro de Israel na Organização das Nações Unidas. Não são apenas os países vizinhos, mas também as nações islâmicas que começaram a se unir. Por isso, o isolamento diplomático de Israel está se aprofundando ainda mais. A British Broadcasting Corporation informou que Israel pode passar por situação parecida com a da África do Sul. O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, admitiu em 15 de setembro, numa reunião com ministros da economia, que o país enfrenta um certo isolamento econômico mundial. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Em vez de culpar as ações de guerra de Israel, ele responsabilizou governos estrangeiros e redes sociais. Mesmo assim, a situação interna de Israel parece ruim. Primeiramente, como mencionei antes, o movimento de reconhecimento do Estado palestino está ganhando cada vez mais força. Até na cultura e esportes, Israel vira pária internacional. No Eurovision Song Contest, realizado na Europa, não são poucos os países europeus que ameaçam boicotar caso Israel participe. Hollywood já declarou que não vai cooperar com produtoras e emissoras israelenses, aumentando o isolamento de Israel. Então, o que aconteceria se todos os países ao redor reconhecessem a Palestina como um Estado? Na verdade, não haveria mudanças visíveis imediatamente. Enquanto os Estados Unidos da América não concordarem, a Palestina não será independente de fato. Mas o simbolismo é grande. Primeiramente, o status da Palestina sob o direito internacional seria elevado, e ela passaria a ter o status de Estado soberano, com igualdade de direitos. Atualmente não conseguem, pois os Estados Unidos são contra, mas futuramente poderão acionar o Tribunal Internacional de Justiça ou reivindicar direitos sobre águas e espaço aéreo. Acima de tudo, com a ampliação das relações diplomáticas, a pressão sobre Israel aumenta consideravelmente. Neste momento, Israel está ficando isolado na comunidade internacional. E há até quem diga que pode acabar como a África do Sul. Assim, a opinião pública internacional tende a piorar para Israel, podendo resultar em sanções e restrições comerciais ao país. Países ocidentais observam isso atualmente. Mesmo que países ocidentais reconheçam a Palestina, é improvável que Israel recue. Pelo contrário, pela tendência, devem responder ainda mais duro. Quanto mais forte a pressão da comunidade internacional, mais Israel sempre respondeu com medidas à altura. E há previsões de que desta vez não será muito diferente. O jornal britânico The Guardian informou recentemente que Israel pode considerar a possibilidade de anexar completamente a Cisjordânia. Membros linha dura do gabinete israelense defendem publicamente que a Cisjordânia vire território de Israel. E isso já é tratado como pauta política real. Se a anexação da Cisjordânia realmente acontecer, é possível que a situação no Oriente Médio se torne ainda mais turbulenta do que é agora. Além da resistência interna dos palestinos, países árabes importantes como Arábia Saudita, Jordânia e Catar certamente reagirão de forma contundente. A Arábia Saudita, que considera a questão palestina central no Oriente Médio, provavelmente adotará medidas além da pressão diplomática e econômica após a oficialização da anexação. Se isso ocorrer, a situação pode virar um grande confronto, não só entre Israel e Palestina, mas entre Israel e todo o mundo árabe. Se Israel tomar uma medida drástica, como a anexação da Cisjordânia em resposta ao movimento de reconhecimento do Estado palestino, a reação dos países árabes e islâmicos pode se desenrolar em um nível completamente diferente. Países-chave do Oriente Médio, como a Síria, podem voltar a se unir em torno da questão palestina. Até agora, esses três países se mantiveram em alerta uns com os outros devido a diferenças sectárias e de interesses. Mas, quando se trata da questão palestina, existe uma raiva e uma justificativa comuns. Se eles realmente se unirem, isso por si só representará uma pressão considerável sobre Israel. Recentemente, na cúpula islâmica árabe, foi discutida oficialmente uma resposta conjunta à questão palestina. Sugeriram até expulsar Israel imediatamente da Organização das Nações Unidas. Assim, com possível anexação da Cisjordânia, cresce a chance de ações concretas, não só declarações. Especialmente o trunfo mais poderoso que os países produtores de petróleo do Oriente Médio possuem é o petróleo e o gás. Se Catar e Kuwait reduzirem exportações ou limitarem fornecimento de petróleo e gás, o impacto pode ser maior do que o esperado. A Arábia Saudita não pode recuar na questão palestina. Como líder islâmico que abriga Meca e Medina, adotar postura passiva sobre a Palestina pode abalar sua liderança na região. Portanto, se a Arábia Saudita assumir o papel central e alinhar-se com países como Irã, Turquia e Catar, isso pode se transformar em uma pressão não apenas sobre Israel, mas também sobre os Estados Unidos e todo o mundo ocidental.
Esse tipo de movimento não se limita a uma simples reviravolta diplomática, mas pode resultar em impactos diretos no mercado internacional de energia e na economia global. O aumento global dos preços, a instabilidade no comércio e a disparada dos preços do petróleo e do gás rapidamente se transformam em problemas que afetam diretamente a vida das pessoas em vários países. No final das contas, isso significa que a questão palestina não fica mais restrita a um conflito interno do Oriente Médio, podendo causar impactos diretos na economia e na vida das pessoas ao redor do mundo. Antes, a questão palestina era vista só pelo lado diplomático e humanitário. Mas, se o mundo árabe e islâmico usar medidas econômicas, o cenário mudará totalmente. A pressão sobre Israel pode ir além de um simples isolamento diplomático e tem grande potencial para se transformar em uma enorme onda que abala a ordem energética internacional. Atualmente, Israel está extremamente irritado. Como será a situação internacional daqui para frente? Por favor, deixe sua opinião nos comentários. Encerramos o vídeo por aqui. Muito obrigado.